Quando eu falo para as pessoas que eu faço mais de 10 mil reais por dia na internet, muitas delas ficam assustadas. A maioria não acredita e outras são inteligentes e tentam entender como funciona. Elas começam a me seguir, começam a me acompanhar e elas veem que não só é verdade, como também é totalmente possível. Eu não sei se você já conhece o mercado digital, mas o ponto é, se você não está ganhando dinheiro na internet hoje, você precisa mudar isso. Eu quero passar para você a melhor estratégia para vender esse ano e ter sucesso nesse mercado, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar falar com absolutamente ninguém. Simplesmente deixando a internet trabalhar para você, rodando no automático. Se você tem interesse em saber mais sobre a minha história e como eu cheguei onde eu estou hoje, fazendo 5 dígitos todos os dias, então clica aqui embaixo que você vai ter acesso a um vídeo rápido, onde eu explico como tudo isso funciona. Não perde tempo, clica aqui embaixo e vem comigo. Mas ele irrita o adversário, o que você falou. Você vê que todo mundo vai em cima dele. Se é um outro jogador, se é o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, não tem esse tumulto. É o estilo Gabigol. Ele é um cara polêmico, ele é um cara que irrita o adversário, o estilo dele. Por isso ele é gigante, né? Porque além de jogar bem, ele é uma atração à parte no jogo, porque ele se envolve nesses lances, nessas polêmicas. Então faz parte da bola, do jogo isso dali. E ele malandro, foi malandro, porque ele levanta o braço e sai de perto. Eu até vou confidenciar. Falei, se eu sou o São Paulo, tira ele. Senão vai tomar cartão, tá distribuindo cartão. Já estava naquele momento do jogo que o Cláudio não estava mais com paciência. Ele foi paciente no início do jogo. Muitas faltas que ele até não deu, deixou o jogo correr, seguir. E depois, no final, ele começou a querer administrar com os cartões. Então, acho que o São Paulo, até nesse momento, percebe e tira o Gabigol, como tira outros jogadores também, mas é o jeito Gabigol, por isso ele é esse ídolo, amado e odiado. Agora, Mauro, você gosta muito das entrevistas pós-jogo, né? A gente está pensando aqui se o Grêmio tem chance de classificação. Óbvio que tem 90 minutos ainda para jogar. O Flamengo está com um pezinho lá na final por conta dos 2 gols construídos. Vamos ouvir o Renato, que eu quero ouvir o Mauro Naves na sequência para saber a opinião dele sobre esse Renato. É realista ou é derrotista, hein, Renato? Fala aí. Não, você colocou bem. E você vê que o Flamengo praticamente ele tem 2 times. Se você pegar o time reserva do Flamengo, que é difícil você ver quem é reserva e quem é titular. Se você pegar os 2 times, separar os 22 jogadores do Flamengo, os 2 vão disputar títulos nas competições que disputarem. O elenco, eles formam o elenco justamente para chegar e ganhar. Não adianta ficar discutindo. O elenco é deles, o dinheiro é deles. Ficou difícil. Ninguém vai falar que é uma coisa assim impossível do Grêmio buscar a classificação, mas desde já eu falo que é bastante difícil a gente reverter. Eu acho que o nosso maior objetivo agora é o Campeonato Brasileiro, brigar, que eu tenho certeza que não vai dar, brigar pelo título. Se não der para o título, a gente buscar uma vaga direta na Libertadores, que eu volto a repetir, é um grande ganho para o clube esse ano aqui. Olha, tá aí, a gente está vendo as substituições que o Mauro também já tinha citado aqui no começo, né, do banco de cada time. Ele tem um ponto, Mauro, que assim, se você pegar o Flamengo, dá para você montar um segundo time competitivo demais. Mas o treinador falar isso depois do jogo de ida, a torcida do Grêmio tem uma parte dela que ficou meio mordida com ele. Mas ele tem razão no que ele diz, né? Você disse que tinham 4... caras que ficaram de fora ontem que são titulares. Não sei se serão, tá? Mas enfim, eu vou tirar o Fabrício jogando, agora. né? Não, eu sei, mas exato. Acho que jogaria o Davi Luiz e não o Fabrício. E o Fabrício jogou uma grande partida e tem jogado. Você põe mais um Pedro aí, já são 5. Olha o time que você tá tendo. O Pedro também entrou. Tem o Luiz Araújo para entrar ainda também? Você tem 6. Então dá para formar esse time só dos que estão ali de fora. Quer ver um negócio rapidinho, ó? Santos ou Rossi, Varela... Rodrigo Caio, Pablo ou Davi Luiz. E aí você tem Ayrton Lucas. Aí você tem ali quem não começou jogando. Você tem o Pulgar que ficou fora, Alan que entrou durante o jogo. Você pode escolher Vitor Hugo ou Gerson. Gerson ainda, Tem o Matheus França e lá na frente você pode botar Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, até porque... Aí o Renato tem razão, como o Mauro está dizendo. Porque segundo time... Tem banco pro segundo time. Ainda tem banco pro segundo time, então. Esse questionamento, o Flamengo só gosta desse tipo de competição, então deixa o time titular para isso. Se, não é o São Paulo falou isso, mas não é o que ele vai fazer. Mas se ele passar a achar que é isso mesmo, então eu vou fazer um outro time pro brasileiro. Aí ele faz, aí o Pedro é o centroavante, porque ele põe do lado o Luiz Araújo e o Cebolinha para cruzarem bola, porque aí é o Pedro, aí ele muda o jeito de jogar, mas é um baita do time que teria o Pedro de centroavante, enfim. Mas acho que ele não vai fazer isso e também os jogadores não concordam que
Flamengo escolhe o jogo e tal. Ele deu a entender isso. Achei, assim, o Renato muito realista, mais do que eu esperava, por isso que eu acho que o torcedor ficava assim. Porque, normalmente, ele percebeu ontem que podia ter sido 3 ou 4. Depois que sai o Kahneman, não sai o segundo gol, podia ter saído outro. O Pedro teve uma chance excepcional ali. O jogo podia ter acabado de vez mesmo. Mas, normalmente, o cara falou, tá difícil, mas aqui é Grêmio, nós vamos lá, não vamos jogar toalha, não. Esse é sempre o discurso. Esses são 180 minutos, etc. e tal. Então, nesse ponto, eu achei ele já que meio dizendo, ó, gente, vamos Ele ser... não adotou o Vamos discurso ser realistas que não imortal. vai dar. É do imortal. Ele não adotou esse discurso do O Grêmio imortal. já fez viradas muito épicas na vida, a gente sabe da história do Grêmio toda e tal. É difícil, Eu não sei se o Flamengo vai jogar tão bem como o segundo jogo. E o Grêmio, não vou dizer Se tão o mal, Flamengo mas jogar um pouco desse mais. jeito os jogos daqui pra frente, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Sim, mas, enfim, mas vai jogar sempre assim? Não sei. Então tá ressonando o que eu disse. Então agora vocês estão percebendo. Não, se jogar da maneira e com o empenho que Pensei jogou que era só eu que ia- ontem, bom. que Pensei que jogou só eu tinha ontem, percebido o isso. Flamengo é campeão da Copa Eu do Brasil. discordo. Eu percebi, Eu discordo. o Renato percebeu. Vai pensando Então, Fala aí, Pascoal, e toca aí lá, o Luzinho. Renato percebeu. O Renato dificilmente tem esse discurso de que não dá. É difícil. Muito difícil. E o discurso do Grêmio sempre é o discurso do imortal. O imortal está no hino do Grêmio, Sim. O imortal sempre aparece nessa hora. Porque nós vamos lá, porque o Grêmio é o imortal. Perfeito. Acho bonito demais isso. Mas se você olhar do acontecimento de ontem, transferir para o Maracanã e as últimas passagens do Grêmio no Maracanã contra o Flamengo, você vai começar a cair um pouco mais na realidade. E ver o time do Flamengo jogar o que jogou ontem, com a perspectiva de jogar, e tem um tempão, é só dia 16. Tem um tempão para chegar lá. O Grêmio tem Libertadores, o Flamengo tem Libertadores. O Grêmio já faz uma campanha nesse ano. É que o torcedor do Grêmio sempre quer conquista, quer ganhar. Claro. Porque o Grêmio é gigante. Mas foi aí que o Renato mandou o recado. Aí ele mandou o recado. Gente, nós viemos da segunda divisão, Isso. mudamos 50% o elenco. E ontem eu falei aqui que havia esse otimismo de tentar chegar, imagina, num título, que no começo do ano não tinha, não estava no orçamento, uma previsão de ganhar dinheiro. Eu falei sobre isso ontem. Qual era a perspectiva? Ele responde na entrevista. Se a gente conseguir um lugar na Libertadores, está bom demais. É o título, né? Eu tinha falado fala isso ontem, a gente sabia isso. Mas, Mas assim, de repente aconteceu. Gente, chegamos, não é por acaso estamos aqui. Passamos pelo Bahia, pelo Cruzeiro, pelo não sei quem, estamos aqui. Então, pô, já vamos tentar. Como não deu, ele viu que não deu, aí ele faz o discurso. Ó, gente, a nossa perspectiva inicial é tentar uma vaga na Libertadores. Ele não fala nem título brasileiro. Mas ele eu dá acho uma tanto que o cornetada também de Botafogo que tá na perdeu o frente. jogador. Eu acho que ele só foi verdadeiro. Eu acho que ele falou a verdade. Lá é muito difícil. Eu acho que o único erro não, assim, uma declaração ali errada que ele falou. Agora a gente tem que pensar no brasileiro, não. O jogo não tem que abandonar. Ele é muito difícil, ok. Mas agora pensar no brasileiro, tipo assim, esquecer a Copa do Brasil, não. Ainda tem o jogo e tudo pode acontecer. Futebol não é ciência exata e não tem essa. Pode acontecer. É difícil? É dificílimo. Mas ele falou, pensar no brasileiro, acho que aí que ele poderia não ter falado isso agora. No demais, ele foi só verdadeiro. A gente falar que o Grêmio tem chance de passar, você vai dar quanto na porcentagem? Me diz isso. Se for para dividir hoje a porcentagem, a gente pode dar o quê? 80, 20? Não, vamos deixar isso pro dia 15, 16. Eu dou 10. Eu dou 10, 10 só. 5, nem 10, 5. Eu simplifico isso, é 100%. All in? O Zinho tinha discordado disso aqui, hein? Eu quero saber se ele discordou do Renato ou discordou da gente, botando o Flamengo assim, tão lá na frente. Isso aí eu assim. discordo também do Flamengo. Pode falar, Zinho. Fala, Djalma. Não, só falei que eu discordo tá. também, mas pode Não. falar. Que eu vi você balançando a Então cabeça. nós estamos juntos, assim. Sabe o que é, Djalma? A gente conhece o Renato, né? A gente jogou com ele, a gente sabe do jeito dele malandro. O que ele fez ali? Tirou a pressão do time dele, que tomou de 2-0 e foi atropelado dentro de casa. Então o que ele faz? Elogia o adversário,
enche a bola, o dinheiro é deles, o melhor elenco deles, tem 2 times e tal. Em nenhum momento ele falou dos defeitos que o time dele teve no jogo. Ou falou na coletiva. Ele não falou. É malandro o Renato, ele é esperto, tá certo. Ele encheu o Flamengo, né, e tirou a pressão do time dele, porque foi uma derrota grande. Se é empate, se perde 1-0, né, mas tomou de 2, poderia tomar de mais. Ozinho, com todo o mérito do Flamengo... Teve defeitos no jogo. E com todo o mérito do Flamengo, o time dele jogou mal também. Sim, tem isso. Sim. O time dele jogou mal. Sim, é isso aí. Por isso que eu discordei. Eu tô falando que assim, ele usou a coletiva para não falar nada do time dele que foi mal no jogo. E, mais uma vez, ele enche a bola do Flamengo. E se você for nas redes sociais, vão falar assim, lembra que ele falou? Também me dá um time com 200 milhões que eu ganho também. E ele foi no Flamengo e não ganhou. É verdade. E olha que eu sou defensor do Renato. Porque ele chega na final da Libertadores e pegou um time, 50% do time arrebentado. Fisicamente, clinicamente, jogadores que não estavam preparados para aquela decisão da Libertadores. E aí ele foi mandado embora, cobrado, porque ele tinha esse grande elenco, tinha essas peças e não conseguiu ganhar título. E aí o que eu discordo é isso. Não adianta você ter esse elenco todo se você não tem uma gestão de grupo. Porque o Flamengo esse ano, né, vocês têm que lembrar que todas as finais perdeu com esse elenco aí. Tá bom, não tinha o Luiz Araújo, o Alan, mas quem? Luiz Araújo. Vocês me ajudem aí? O Bruno Henrique não estava jogando ainda. Voltando, o goleiro que não estreou ainda. Não, o jogou alguns jogos. Os jovens. Vitor Hugo ainda não estava sendo tão utilizado, eu acho. Wesley, eu acho que já estava. Mas tinha esse elenco aí. E não ganhou nenhum título esse ano. Perdeu todos que disputou. Por quê? Porque os treinadores que estavam no Flamengo, ou que estavam no Flamengo, não teve uma gestão desse elenco, desse grupo. Então, assim, você pode ter um elenco que é estrelado, que é maravilhoso, que realmente tem quase 2 times mesmo, tem 2 times, mas que se você não souber trabalhar com esse grupo, e também não pode já empolgar, porque fez um grande jogo e fez, sobrou, mas a gente está falando aqui que é o melhor jogo com o Sampaoli. Sim. E a gente tem que saber que pela frente vão ter confrontos com equipes melhor condicionadas que o time do Grêmio, que é uma boa equipe, mas que está sendo formada. E por isso a gente exalta o trabalho do Renato, que é um dos melhores do campeonato, porque ele não tem tantas peças e faz um time ser competitivo. E ontem não conseguiu porque o time adversário realmente fez um jogo que relembrou aquele Flamengo forte. Então, assim, vamos ver a sequência. Eu já não coloco... na Copa do Brasil eu concordo com vocês. Venha quem vier do outro lado, o Flamengo com o elenco que tem vai ser o favorito. Sim. Mas, no caso, pegar um São Paulo, que eu acho que está mais montado, está em desvantagem. Mas se o São Paulo passa, é um jogo mais equilibrado, Flamengo e São Paulo. É verdade. Com o Dorival de treinador que conhece o Flamengo. Então, assim, calma, muita calma nessa hora. O Flamengo realmente, para mim, é o melhor time, é o melhor elenco, mas fez esse grande jogo. E vem de uma temporada de muitas mudanças. O Renato quis só tirar o peso do time dele. Por isso que eu discordei. É isso, porque ele não quis chegar na entrevista coletiva e falar, olha, o Bitelo estava baixo, o Kahneman acabou com o meu jogo, quando eu tiro um zagueiro, ele toma 2 cartões em 10 minutos e me deixa com um zagueiro só em campo. Agora, ele também tirou o peso da arbitragem, isso foi interessante, porque ele é perguntado sobre o Klaus, né? Ele dá uma reclamada ali e ele mesmo explica do que ele estava falando e o que ele achou da arbitragem do Rafael Klaus. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, que eu achei que ele tivesse dado um carrinho no Cano. E não foi o caso, vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão não, foi só esse lance que eu perguntei para ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu? Mas na média ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um árbitro comete erro, mas ele foi muito bem, não prejudicou absolutamente em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou que viu e apitou muito bem.
Que bom, Ô, né? Pascoal, como é que é isso? Deu 10, depois tirou 10 no final? Não pode dar 10 pro árbitro, porque sempre tem alguma coisa. Por exemplo, eu acho que o Klaus deixou de dar um cartão amarelo O Everton Ribeiro. pro Everton Ribeiro. É. Na hora que o Ferreirinha dá o tapa na frente, Claro. Poderia ter tomado. Assim como o Kahneman no primeiro tempo também poderia ter tomado já um cartão amarelo. ele tomou o cartão por causa do tapa no rosto. No segundo tempo, mas passou um tapa no primeiro tempo. Mas então, é uma coisinha ou outra, tal, mas assim, que bom que a gente só vive falando de VAR, só vive, né, todo jogo, seja decisivo ou não, seja jogo normal de Campeonato Brasileiro, que também são sempre decisivos, são bons, são ótimos. Todo programa tem assunto VAR, pós-rodada, né? E esse aí vem um técnico e fala, ó, foi tudo bem, tá tudo bem. E são poucos, né, técnicos e clubes que elogiam a arbitragem, muito pelo contrário, né? Cabeça, a orelha do Seneme tá quente pra caramba, toda rodada tem uma mas coisa. esse aí é um lance que poderia tomar o cartão amarelo, porque não tem bola na jogada. Ele vai no corpo do Reinaldo. Sim. Mas, Sim. para mim, o mais claro é quando o Ferreirinha dá um tapa na bola Sim. e ele vem por trás. Para mim, esse é lance típico de cartão amarelo. Então, ele foi poupado, eu acho que nesse caso, sim, foi poupado do cartão amarelo. Na relação o Renato vai estar falando tudo que a Dani falou aí, que ele não falou na entrevista, evidentemente, ele vai falar durante a semana para os caras assim no primeiro treino, Lógico. né? E, inclusive, E tem que falar, né? Inclusive sobre o Reinaldo, que também elogiei muito ontem e tal, até não ganhou a nossa votação, mas ele é uma peça importante para descer, ele vacila. Ele não ganhou porque você viu que o Felipe Luiz jogou ontem, né? Ele viu, exatamente. Ele não ganharia do Ayrton Lucas Não, mas também. ele perdeu pro Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, perderia também. É justo também. Mas Olha o lance aquele ali, mano. Olha ele aí, ó. eu acho que ele tá fora da área. O problema aí foi que ele bateu a bola na mão. Ó, quando a bola chega no Léo, aí ele sai para correr para mas cima. o Léo Antes do bateu Léo agora. bater. Mas o Léo bateu agora na bola. Bota esse lance aí repetidas vezes, porque esse vai dar polêmica aqui. Ah lá, ó, ele rola a bola. O Léo tá com a bola no pé. Agora que o Léo bateu, ele já tá lá no meio da área. Bom, mas enfim, todo jeito não seria gol mesmo, foi Ainda mão. teve a mão. Mas acho uma esperteza danada do Soares fazer isso. É isso que eu disse da entrega dele. Ele não estava bem ontem, as coisas não estavam funcionando como ele gostaria. Tinha toda uma alegria de uma torcida que bateu o recorde lá ontem do estádio. A gente estava falando em 40 mil, passou de 50 mil lá. 50. Foi um absurdo. Coisa linda. E todo mundo muito feliz, porque ele vai ficar até o final e ele é um jogador grandioso demais mesmo. O próprio Sampaoli chega a falar que ele é o melhor 9 da década. Na entrevista, o Sampaoli falou, claro, o cara perguntou se tinha alguma preocupação. A geração dele. Não sei lá, Benzema, sei lá quem. Tem Benzema e outros, mas aí vai de gosto, enfim, não estamos aqui para discutir. Ele não está no nosso cara a cara, Benzema e Soares. Não tá no cara a cara. Eu e o Djalma, a gente já ia falar, eu prefiro o Soares. Então, mas enfim. Lewandowski. Lewandowski, tem bastante gente, mas enfim. É bom. Ele concorre até com o próprio Cavani, que é da... Ah, não, mas aí é ele outra dele. posição, né? Mas enfim, mas ele é grande, ele é enorme,